Cônjuge separado de fato, como é que fica lá no inventário? Alguém tem um palpite de como é que fica isso no inventário? Cônjuge separado de fato, ele precisa esperar 2 anos, né, para que de fato eu possa excluir ele lá do inventário, porque se eu for ler lá o artigo 1830 do Código Civil, não sei se você já leu, lá fala especificamente que eu preciso, né, ao cônjuge separado de fato há mais de 2 anos, eu posso, né, deixar ele de fora. Só que, gente, esse entendimento ele já foi ultrapassado. Então, eu não preciso esperar 2 anos de separação de fato. Se a pessoa está separada de fato há 1 mês, há 2 meses, 5 meses, 6 meses, eu já consigo fazer aquela partilha e o cônjuge ele não vai ser herdeiro lá no inventário. Qual é o fundamento para isso, gente? O fundamento é que a separação de fato põe fim no regime de bens. Se a separação de fato põe fim no regime de bens, significa que aquele cônjuge não vai ter direitos sucessórios, tá ok? Mas o primeiro ponto que eu quero que você preste atenção aqui é que estão todos de acordo? Porque você sabe que dá para fazer, né, entre aspas, esse divórcio lá dentro do inventário. Se o seu João ele era casado com a dona Maria, igual a gente vai ver aqui o caso, né? Era casado com a dona Maria, estava separado de fato, mas não estava divorciado no papel. Se ele adquire ali, né? Se ele começa a conviver com a outra pessoa, tem uma companheira e morre com essa companheira, eu posso fazer essa partilha lá dentro do inventário? Colocar o cônjuge e o companheiro dentro da partilha do inventário? Você vai ver que é possível sim fazer isso, mas a pergunta que você tem que fazer e que você não pode esquecer de fazer já no seu atendimento aí do seu cliente é se está todo mundo de acordo. E por que disso, gente? Porque você não pode confundir, quem está aqui no YouTube, coloquei na tela para vocês, você não pode confundir divórcio pós-mortem com ação probatória autônoma. Quando eu vou ter uma ação de divórcio pós-mortem? Porque essa ação existe sim, mas vai ter que ter uma manifestação antes da pessoa morrer, de que ela queria de fato se divorciar. Então, o divórcio pós-mortem a gente tem muitas das vezes quando já deram entrada no pedido de divórcio antes de morrer, mas não houve aquela decretação do pedido de divórcio, entende? A pessoa morreu no curso do processo de divórcio. Então, é aí que a gente fala de divórcio pós-mortem. Agora, o que seria essa ação probatória autônoma nesse caso aqui? Aonde que encaixar isso, né, gente? Pega esse exemplo aqui comigo. Seu João, ele era casado com a dona Maria, né? E já estava separado de fato. Só que aí ele estava separado de fato, foi morar ali junto com a companheira, a dona Amanda, e na hora que ele foi morar com a companheira, seu João faleceu, né? Estava ali morando com ela há 9 meses e ele foi e faleceu. Só que eles compraram uma casa durante essa união estável aí. Como é que vai ficar essa casa? E se os herdeiros não reconhecem a união estável? Eu posso fazer isso lá dentro do processo de inventário? Eu vou fazer a partilha do divórcio da união estável lá dentro do processo de inventário? E a resposta aqui, gente, é que não. Exatamente porque o inventário, isso aqui é uma coisa que você precisa ter na sua cabeça, ele não admite dilação probatória complexa. Trazendo isso para o português, tudo que eu precisar comprovar alguma coisa, eu vou ter que ir para uma ação autônoma, eu vou ter que ir para as vias ordinárias. Então, já grava aí, sempre que o juiz te mandar para as vias ordinárias, né, ele não está mandando você fazer nada além de entrar com ação autônoma para comprovar aquilo ali. Então, eu preciso comprovar que essa união estável de fato existiu? Se os herdeiros não estão de acordo, ação autônoma de reconhecimento de união estável. Aonde que entra a ação probatória autônoma aqui, né? Que não seria um reconhecimento de união estável. Às vezes, gente, o falecido deixou bens ali e estava com partilha pendente, né, do divórcio. E aí a gente cai, como a gente vai ver, nas causas suspensivas para o casamento. E aí a gente cai aonde nessa união estável? Na separação obrigatória de bens. E aí você quer reconhecer o esforço comum daquele companheiro naquele bem específico para a companheira acabar tendo direito a alguma coisa. O que você vai fazer? Ação probatória autônoma para comprovar esse esforço comum. Vocês estão conseguindo entender aqui como é que isso funciona na prática? Tá dando para entender? Porque aqui eu estou só contextualizando os exemplos que eu vou trazer agora, a gente vai aprofundar um pouquinho nisso daqui. Então, o que eu quero que você já grave aqui agora?
Cônjuge separado de fato, precisa esperar 2 anos, igual está lá no artigo 1830 do Código Civil? Não, eu não preciso esperar 2 anos, porque esse entendimento já está superado, com base em quê? Separação de fato põe fim no regime de bens, aquele cônjuge ele não vai ser herdeiro. Tem que ficar muito atento, que às vezes você vai pesquisar no Google, e aí o Google te mostra exatamente esse artigo aqui, e aí você acha que ele ainda está valendo. Por isso aqui, da importância, ó, você que está aqui, você já está na frente de um monte de gente, de você se especializar, né? Saber qual que é o entendimento atual, porque se tem uma coisa que muda nessa vida, gente, é entendimento jurisprudencial. E às vezes o Google, ele acaba te mostrando o que está mais ranqueado. E o que está mais ranqueado, gente? Às vezes é o que teve mais acesso, só que o que teve mais acessos, às vezes, não é o entendimento atual. Tem que ficar muito atento a isso na hora que a gente busca, né? Saber aonde você está buscando aquela informação. Então, já está superado, não precisa esperar 2 anos. Tá todo mundo de acordo? Posso fazer esse, entre aspas, divórcio ali dentro do processo de inventário e não confundir a ação de divórcio pós-mortem, que vai acontecer quando já houve manifestação de vontade de divórcio, com a ação probatória autônoma.